Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós continuamos as nossas conversas falando um pouquinho sobre o cinema, sobre a história do cinema e todos os eventos que foram importantes para que essa sétima arte tenha chegado ao patamar que nós chegamos hoje, com as grandes produções. Sempre lembrando da nossa pergunta inicial, que é o que há por trás das grandes produções, o que é preciso para que um filme seja finalizado, quais são as etapas, tudo que está por trás dessas grandes histórias. Então a nossa atividade de hoje é basicamente uma pesquisa e eu a intitulei como lição 7, pesquisa para a organização dos dados a serem analisados. Então eu organizei e coloquei tudo o que eu gostaria que vocês pesquisassem nesse momento em duas perguntas, que devem ser bem elaboradas e bem resolvidas, para que a gente possa construir um debate bem bacana na nossa próxima aula, que eu vou discutir com vocês. Então, olha só, começamos assim. Atenção, cientista! A pesquisa a seguir visa a coleta de dados referentes às atividades e roteiros que podemos traçar no período de execução do nosso projeto. Seja coerente e honesto na sua investigação. Vamos lá? Então, tão importante quanto responder, as referências também devem ser citadas, porque a referência fala muito sobre o dado que você traz na nossa pesquisa. Então, seja bem criterioso, bem seletivo com a referência que você escolhe, para que a gente possa ter aí um conjunto de dados, de informações bem relevantes e bem seguras para que a gente possa trabalhar. Então, como eu havia dito, são duas questões, então vamos aqui à primeira. Pesquisa em sites confiáveis quais são os principais efeitos cinematográficos disponíveis hoje no mercado. Esse mercado que é tão rico e diversificado atualmente. É interessante que você pesquise também qual é o impacto desses efeitos no valor final de um filme, que será disponibilizado no mercado. Seja empenhado na sua investigação. Então, vocês vão pesquisar quais são os principais efeitos cinematográficos que a gente tem hoje ao nosso alcance dentro dessa indústria. E eu gostaria também que vocês associassem o quanto esses efeitos eles têm um impacto no valor de uma produção. Porque vocês sabem que quanto mais efeitos nós temos, mais caro vai ficando uma filmagem. Então, por exemplo, aqueles filmes que trazem guerras interestelares, que tem todos aqueles efeitos sonoros, aqueles grandes barulhos que realmente são bem reais, tudo aquilo ali é um gasto a mais que vai ter na nossa produção. Mixagem sonora, dublagem, efeitos visuais, todos esses efeitos, eu gostaria que vocês trouxessem pelo menos 2, cada cientista, e falassem realmente de como esse efeito tem um impacto na produção final. E aí vocês podem colocar mais, quem quiser colocar 10, 5, fiquem à vontade. Eu quero que vocês participem, que vocês também consigam explicar, porque eu também tenho essa função de questioná-los quanto às características desses efeitos. Porque a gente encontra esses efeitos hoje em filmes do nosso cotidiano e não imagina o quão trabalhoso foi para o seu aperfeiçoamento, para a sua criação, e tudo isso a gente tem que analisar. Eu deixei um espaço aqui para vocês responderem, porque eu acredito que vai ficar mais fácil para vocês responderem, porque muitos estudantes, quando o professor não deixa o espaço, ele acaba copiando em outra folha, copia atrás e acaba fazendo uma bagunça. Então eu acredito que pelo menos para aqueles alunos que imprimem, vai facilitar bastante. Aqueles que não copiam, que não imprimem, copie a pergunta no caderno e responda. Aí fica a critério de vocês, copiar a pergunta e responder, ou copiar todas as perguntas e depois colocar todas as respostas ao final, certo? Na questão 2, temos assim: o cinema, na sua trajetória de consolidação, ele teve a contribuição de profissionais que, mesmo despretensiosamente, fizeram história no rádio e nas telinhas do mundo inteiro, sendo sempre lembrados quando o assunto é falar sobre os ícones deste universo deslumbrante. Então, porque muitas vezes quem trabalha com cinema, principalmente aqueles atores que foram pioneiros, eles trabalharam com rádio, com televisão, então não dá para dizer assim, eu tenho apenas um diretor que trabalha com cinema, ou um ator que apenas faz novela, ou que apenas trabalha com séries. Não.
esse universo é muito diverso. Então, os profissionais desse ramo, eles são muito diversificados. Então, eles têm esse jogo de cintura para conseguir trabalhar em diferentes contextos, porque é diferente a gravação de um filme para a gravação de uma novela, ou de um seriado, ou de um programa de televisão. São situações diferentes, mas onde o profissionalismo ele sempre está à frente. Então isso é muito interessante. Essas figuras marcaram décadas e fases do cinema nacional e internacional, onde podemos conhecer muito mais sobre os bastidores das filmagens, através do contexto onde esses artistas brilharam em algum momento da história. A sua missão da semana é pesquisar o nome de profissionais que são referência no cinema mundial com relação aos seguintes quesitos. Então, para não ficar uma coisa geral e às vezes vocês ficarem na dúvida, eu pesquiso sobre um diretor, ou sobre um produtor, ou sobre um ator, eu decidi separar por itens para ficar mais fácil para vocês saberem exatamente o que vocês devem colocar. Então, no item A eu coloquei direção, nomes de diretores que são referência na produção e inovação no cinema nacional e no cinema mundial, nacional e mundial. Então eu coloquei aqui para vocês, eu até trouxe aqui para vocês alguns nomes que eu tenho certeza que vocês vão ver durante as pesquisas, que é o Steven Spielberg, que já ganhou mais de 3 Oscars em vários segmentos, e algumas das grandes filmagens dele já arrecadaram mais de 10 bilhões de dólares em bilheteria. Então realmente esse diretor ele fez história em relação a essa 7ª arte. A gente também tem o Alfred Hitchcock, que também tem grandes produções. A gente tem o Tim Burton, que ele já é um diretor, ele ainda é vivo e ele tem muitos filmes, principalmente de animação, que vocês devem conhecer, como A Noiva Cadáver, Alice no País das Maravilhas, Edward Mãos de Tesoura, A Fantástica Fábrica de Chocolate. Então são filmes que tem ele como diretor e que retratam a animação de uma forma mais melancólica, que tratam também de questões como a morte, que a gente não vê de forma tão comum nos filmes, vamos dizer assim, nos filmes comuns. Tanto é que algo interessante que eu vi sobre ele, que ele já trabalhou nos estúdios Disney, mas ele acabou não ficando, não pela falta de talento, mas que os materiais, as obras que ele produzia, não faziam muito o estilo do que a Disney produzia. Porque se vocês forem observar os filmes que são famosos desse ator, desse diretor, e você pegar, por exemplo, algumas obras da Disney, você vê que não tem nada a ver. Então acabou que ele não vingou o trabalho dele ali por conta dessa incompatibilidade. E ele, além de diretor, ele também participava do design, do desenho desses personagens que são bem característicos dele. A gente tem o Charlie Spencer Chaplin, que é o Charlie Chaplin. Ele, além de ser um grande diretor, um dos maiores diretores, ele é um dos diretores mais homenageados da história. Ele também foi ator de alguns dos filmes dele, como Carlitos, em algumas séries. A gente também tem uma grande figura, uma grande diretora que é bastante lembrada quando a gente fala da história do cinema, que é a Alice Guy Blaché, que viveu entre 1873 e 1968. Era tida como uma das primeiras diretoras da história do cinema, e ela é muito lembrada quando a gente vê documentários, vê qualquer documento, qualquer informação referente à história do cinema. Isso são alguns, mas vocês podem trazer diferentes e podem contar a história deles. Quem quiser fazer um vídeo contando a história, fiquem à vontade. No item B, eu quero a atuação. Eu quero o nome de atores que são ícones de fases importantes das produções cinematográficas. Como assim? Para você não pegar os que são referência hoje, mas também os que foram referência em diferentes fases. Não pegar atores e atrizes de uma única fase. Procurar de diferentes contextos. Então eu separei aqui, por exemplo, o Marlon Brando, que interpretou O Poderoso Chefão, que é um filme clássico que muitos de vocês, eu acredito que deva conhecer. A gente tem o Humphrey Bogart, que também é muito famoso. Tem a Marilyn Monroe, que é uma atriz assim que eu acredito que todos vocês devem conhecer. Tem a Elizabeth Taylor e tem vários outros que vocês podem trazer e podem colocar um pouquinho da história deles na resposta de vocês.
No item 6, vocês vão falar sobre os efeitos especiais. Por quê? Agora que você conhece os diversos efeitos especiais no cinema, que você vai colocar na questão 1, você vai pesquisar quem são os profissionais que estão por trás dessas tecnologias. Então, você vai trazer quem são os profissionais que estão por trás. Porque os efeitos mais famosos, os que revolucionaram a indústria cinematográfica, com certeza vocês vão encontrar algum profissional atrelado, associado a esse efeito. Então, vocês podem trazer, por exemplo, quem foram os principais profissionais que estudaram sobre como aplicar a dublagem, melhorar a dublagem nos filmes, tanto a dublagem sonora, né, você conseguir fazer a dublagem dos filmes para outros idiomas, quanto as dublagens realmente de cenas de ação, a questão de paisagens, de você conseguir reproduzir através da computação gráfica situações e imagens que, se você fosse fazer real, seria impossível, como, por exemplo, o naufrágio de uma embarcação, ou, por exemplo, o incêndio de alguma coisa, coisas que, se você fosse fazer na realidade, seria muito exaustivo e você não poderia errar. Você teria que fazer uma vez e dar certo. E com esses efeitos especiais, hoje é possível que você faça algo com qualidade e que não tenha todo esse trabalho, essas preocupações. Porque quando você quer fazer algo diferente, todas essas preocupações e esses questionamentos surgem. E aí vocês podem colocar tudo que vocês julgarem necessário. Se o espaço que eu separei aqui não der, podem colocar atrás ou colocar em outro espaço. E eu conto com vocês para a apresentação desses dados na nossa próxima aula na segunda-feira. Certo? Lembre-se, nós estamos aprendendo juntos. Eu quero que vocês pesquisem, que vocês se empenhem para que o nosso projeto ele aconteça. E que a gente tenha muita coisa para discutir ao final dessa vivência de iniciação científica em 2021. A minha mensagem era essa, eu espero que vocês tenham entendido e nos vemos na segunda-feira. Até mais!